Saber se você aprendeu algo não depende de parecer óbvio à primeira vista. Eu cresci na cidade de Nova York, no Bronx, e meu primeiro céu noturno foi o do planetário Hayden, bem do outro lado do parque. E quando as luzes se apagaram, as estrelas apareceram. Fiquei encantado com a imensidão de tudo aquilo, e com o fato de que não sabíamos todas as respostas. Eu era atraído pelo desconhecido. E você não pode ser um cientista a menos que se sinta confortável com o que é desconhecido. Você não pode exigir respostas para tudo. Não é assim que a descoberta funciona. Na maior parte do tempo, estamos confusos. E quando um jornalista diz que os cientistas precisam voltar à prancheta por causa de algum novo resultado que aparece, eles não entendem o que realmente acontece todos os dias. A gente está o tempo todo na prancheta. Nós não estamos sentados com os pés em cima da mesa, aproveitando nossa maestria sobre o universo. Não, se você é um cientista pesquisador, está tentando entender as coisas todos os dias. E a imensidão do desconhecido naquele momento. Eu disse, eu quero participar disso. Uma das coisas que sabemos a partir de pesquisas em psicologia, assim como de questões práticas na condução de experimentos científicos, é que uma das formas mais baixas de evidência que você pode invocar é o depoimento de testemunha ocular. O que é estranho, pois é uma das formas de prova mais valorizadas num tribunal, o que me incomoda muito. Se você vem de um laboratório para uma conferência científica dizendo, isso é verdade, e perguntamos como sabe, e responde, porque eu vi, basicamente encerra sua apresentação e vai embora. E então nós dizemos, volte quando você tiver um registrador gráfico, ou quando puder me mostrar algo que não precise passar pelos seus sentidos, porque seus sentidos são alguns dos piores dispositivos de coleta de dados que existem. E a ciência não atingiu a maturidade. A ciência moderna só atingiu a maturidade quando tivemos instrumentos que ou ampliaram nossos sentidos ou os substituíram. E Galileu, não é por acaso que temos a ciência moderna, como eu a descrevi. Experimento, verificação, essas táticas, esses métodos e ferramentas começaram com Galileu e Francis Bacon. E Galileu viveu por volta de 1600. Foi nessa época que foram inventados o microscópio e o telescópio. Não é por acaso que tudo isso se juntou naquela época. Agora temos pessoas que estão no processo de morrer, voltam à vida e relatam experiências mentais. E isso é intrigante. É intrigante! Mas como está no campo de relatos de testemunhas oculares, você pode talvez estabelecê-lo como uma verdade pessoal. Mas será preciso mais para torná-la uma verdade objetiva. Uma verdade objetiva é aquela que a ciência descobre. E é o tipo de verdade que é verdadeira independentemente de você acreditar nela ou não. Certo? Ela existe fora da sua cultura, da sua religião, da sua filiação política. Verdade pessoais, se eu puder considerar isso, seriam: ok, Jesus é o seu Salvador. Essa é a sua verdade pessoal. Você não pode convencer outra pessoa de que Jesus é o Salvador dela de uma forma objetiva. Você tem que persuadi-los. Você tem que persuadi-los de alguma forma, em alguns casos, até pela guerra, certo? Olhe para as guerras que foram travadas entre religiões que não concordavam sobre quem eram seus respectivos salvadores. Então, claro, Se eu andasse sobre a água, fizesse você enxergar e criasse pães e peixes do nada, isso seria incrível. eu acho. E nós gostaríamos de investigar isso. E nós iríamos verificar. Iríamos dizer, uau! Sim, nós iríamos. Nós faríamos isso. Seria algo incrível. E então, se não pudéssemos explicar isso por nenhuma outra lei conhecida da física, e só estivesse acontecendo com você, aí nós veríamos. Ficaríamos nos perguntando se você era tipo um alienígena ou algo assim, certo? Mas não. Seria tão fácil demonstrar divindade se de fato você tivesse o poder que quisesse exibir. Você vê alguma intenção ou algo assim na ordem do cosmos? Sim. Então, intenção é uma questão interessante quando imposta ao universo.
Por muito tempo, filosoficamente, as pessoas imaginaram que o universo era um lugar perfeito. A Terra era um paraíso para a vida, especialmente para a vida humana, e tudo é ideal para nós. E isso faria você pensar que há alguma intenção no universo, que o universo está servindo às nossas necessidades. E claro, isso é, como você pode suspeitar, muito forte nas filosofias religiosas, onde os adeptos daquela religião em particular têm certeza de que são mais especiais do que qualquer outra religião ou mais corretos ao fazer isso. Ao observar o universo em grande escala e ver essas estruturas, pergunte-se: e se todas as galáxias fossem igualmente espaçadas, em vez de agrupadas em filamentos e estruturas? Talvez você também se pergunte isso: existe alguma intenção aqui? Veja como é lindamente ordenado. Pergunte-se: existe alguma configuração do universo em que você não faria essa pergunta? Porque se não houver, então a pergunta, na verdade, não busca uma resposta única. Se qualquer coisa que você vê por aí parece ordenada para você, então você não pode fazer essa pergunta. Você deve formular a pergunta de modo que, se fosse de outro jeito, você a rejeitaria. Agora, as pessoas que disseram que a Terra é um paraíso e tudo isso, o registro fóssil mostra o contrário. 97,8% de toda a vida que já existiu está agora extinta. Esse não é o sinal de um planeta que ama a vida, e sim de um planeta que quer que ela suma, certo? Esse é o antiparaíso. Certo? Nós estamos vivos não por causa disso, mas apesar disso. De tsunamis, terremotos, tornados, furacões, secas, enchentes. Todos os anos, eles matam milhares de pessoas. Você está meio me deixando para baixo. Ainda não terminei, sem falar nos impactos de asteroides. Acabaram com os dinossauros há 65 milhões de anos. A Terra está num campo de tiro. Você quer dizer que há intenção? Sim, a intenção é nos matar, certo? Tá aí a intenção. Uau. Então, quanto mais você observa o universo, menos clara fica qualquer intenção proposital nele. Com essa mensagem animadora, vamos precisar... Espere. Espere! Você quer que seja animado? Quando o asteroide vier. Sim. Tudo bem. Se tivermos pessoas que rejeitam a ciência e o asteroide estiver vindo em nossa direção, elas vão fazer várias coisas, certamente rezar. Elas vão fugir do ponto de impacto, vão comprar papel higiênico e água engarrafada. E, enquanto isso, se você tiver cientistas e engenheiros por perto, quando o asteroide surgir, eles dirão: como posso desviá-lo? 2 pontos de vista bem diferentes sobre seu destino. Então, se eu estou te deixando para baixo ao dizer que existe um desastre que pode nos matar, quero te animar, dizendo que talvez as inovações em ciência e tecnologia sejam a única coisa que pode nos salvar de nós mesmos. Você me animou novamente. Está perfeito. Coloque 1000 pessoas em fila e dê uma moeda para cada uma, e todo mundo tem que jogar a moeda para cima. Metade tira coroa, metade tira cara. Quem tirou coroa, sente-se. Restam cerca de 500 pessoas. Peça para jogarem a moeda novamente. Metade tira cara, metade coroa. 250 sentem-se. Agora restam 2 pessoas. Façam de novo. Vai de 250 para 125, para 60, para 30, para 15, para 8, para 4, até restarem 2. Até 1. Beleza? Neste experimento. Não é um experimento impensável. Essa pessoa que sobreviveu a esse exercício tirou cara 10 vezes seguidas. Agora, veja o que os jornalistas fazem. Eles vão até essa pessoa e dizem: como você se sente? Bem, eu sabia que estava sentindo que ia dar cara quando já estava na metade, e eu estava sentindo isso. E eu? Eles perguntaram para mais alguém se sentia essa energia de dar cara? Não, eles só entrevistaram aquele cara. Tudo bem, espera. Não terminei. Espera. Então, essa pessoa diz: cara, eu tive sorte de tirar cara 10 vezes seguidas. Bem, toda vez, essencialmente, toda vez que você faz esse experimento, alguém vai tirar cara 10 vezes seguidas.
Então você quer dizer, este é um universo especial em que isso aconteceu? Não. Não, por causa do fato de que você tem 1000 experimentos acontecendo o tempo todo. Vai ter um em que alguém tira a cara 10 vezes seguidas toda vez que você faz esse experimento. Isso não torna isso especial, só porque alguém tira a cara 10 vezes seguidas toda vez que você faz o experimento. Então você está em um universo onde essa coisa estranha acontece no começo e você quer sentir toda essa energia de só dar cara por causa disso. E eu estou dizendo, em um multiverso, poderia haver 999 universos onde isso não aconteceu. E você está justamente naquele em que isso aconteceu e quer um crédito especial por isso. Eu não vou te dar esse crédito. Como astrofísico, vimos ao longo do tempo a arrogância que vem com qualquer descoberta feita, ou a arrogância que impede a aceitação de uma descoberta. Isso pode rebaixar a imagem que você tinha de si mesmo em relação ao que imaginava antes. Entre elas, onde está a Terra? Ela é o centro? Não. Ela nem é um planeta significativo em órbita de uma estrela comum, em um canto de uma galáxia comum, uma entre 100 bilhões de galáxias. No universo. E aqui estamos nós dizendo, vamos procurar vida no universo, vida inteligente como a nossa. Quem somos nós para afirmar que somos inteligentes? Quero dizer, não faço essa pergunta de brincadeira, mas de forma muito séria. Nós nos definimos como inteligentes em aspectos nos quais nenhuma outra criatura pode se equiparar. Certo? Agora, a que atribuímos essa inteligência? Então, você olha para o genoma e vamos pegar o chimpanzé. Acho que esse é um parente bem próximo nosso. E nós temos, quanto é mesmo, 90 e tantos % de DNA idêntico, praticamente indistinguível. E o chimpanzé não constrói o telescópio Hubble, e o chimpanzé não compõe sinfonias. Então, devemos declarar que tudo o que dizemos sobre nós, que é inteligente, está nessa diferença de 1,5% no DNA. Primeiro, essa é uma afirmação justa de se fazer? Ok. Deixe-me inverter essa pergunta. Se a diferença genética entre humanos e chimpanzés é tão pequena, talvez a diferença na nossa inteligência também seja tão pequena. Talvez a diferença entre empilhar caixas para pegar uma banana, abrir um guarda-chuva quando chove, ou outras coisas rudimentares que um chimpanzé faz, que os primatólogos exibem com orgulho, e que, claro, nossas crianças pequenas também conseguem fazer. Talvez a diferença entre isso e o telescópio Hubble seja tão pequena quanto essa diferença no DNA. Faço a seguinte pergunta. Imagine outra forma de vida na Terra, ou fora dela, com uma diferença de 1,5% em relação a nós, assim como temos essa diferença em relação aos chimpanzés. Eles então colocariam o mais inteligente de nós diante dos seus humanólogos e diriam: Hawking, ali está o Hawking. Este é um pouco mais inteligente que os outros porque faz cálculos de astrofísica de cabeça. Como o pequeno time aqui do lado. Então, eu me pergunto se nós não seríamos apenas completos idiotas na presença de uma espécie até mesmo trivialmente mais inteligente do que a nossa. Portanto, quem somos nós para afirmar, em primeiro lugar, que somos inteligentes e que estamos procurando por outros pelo menos tão inteligentes quanto nós por aí para conversar? Aliás, há outra espécie na Terra com quem podemos conversar? Podemos conversar com um chimpanzé cujo DNA é quase igual ao nosso? Não creio que possamos perguntar, por exemplo, que filme quer ver hoje à noite? Não se conversa assim com um chimpanzé. Mesmo assim, acreditamos ou queremos acreditar que um alienígena em outro planeta, sem DNA ou totalmente diferente de nós, poderia se comunicar conosco. Há um conjunto de 4 astrofísicos, usando dados nucleares recentemente desclassificados do esforço de guerra em 1957, deduzem que a origem dos elementos químicos no universo vem das estrelas, que fundiram hidrogênio em hélio, em carbono, em nitrogênio, em oxigênio, em seu núcleo,
nos cadinhos que são seu núcleo. E essas estrelas então explodiram, espalhando esse enriquecimento por toda a galáxia. Assim, a próxima geração de estrelas tem os ingredientes que podem formar planetas. E esses planetas têm os ingredientes que podem formar vida. É a descoberta de que nós não somos apenas poeira das estrelas de forma poética, mas literalmente poeira das estrelas. Nós não estamos simplesmente vivos no universo. O universo está vivo dentro de nós. E isso, para mim, é o maior presente da astrofísica moderna para a civilização. Chega a ser algo espiritual. Então, quando eu saio e olho para cima, eu não penso comigo mesmo. Veja como sou pequeno no espaço e no tempo. Sim, isso é verdade. Mas veja como você é grande. Você é feito dos mesmos ingredientes que formaram aquelas estrelas. Esse é um senso de significado e propósito que, para mim, não tem igual. Esse é o resultado cósmico com o qual eu convivo e celebro diariamente. Descobertas cósmicas têm estampado as manchetes do mundo desde então, desde que temos telescópios. E por isso, eu acho que há algo profundamente inato em nosso impulso de olhar para cima e em nossa vontade de questionar qual é o nosso lugar no universo. E eu estou! É um privilégio poder fazer disso a minha profissão e fazer o que Carl Sagan disse. Quando você está apaixonado, você quer contar para o mundo. Há muito pouco na vida que vale a pena conquistar e que não seja difícil. Essas coisas que são difíceis porque a maioria das pessoas não consegue fazer. É por isso que dizemos que são difíceis. Se você se esforçar e conseguir, e continuar assim ao longo da sua vida, você estará se destacando entre as pessoas ao seu redor pelo que conquistou. E aqueles que chegam mais alto são os que continuam resolvendo coisas difíceis. Isso me leva à famosa frase de John Kennedy: nós escolhemos ir à Lua não porque seja fácil, mas porque é difícil. O trabalho duro dissipa a ignorância. Você disse que te contaram, então você tem que acreditar. Eu nunca vou exigir que você acredite. Bom pra você, irmão. Sempre será apenas sobre o quão convincente é a evidência para você. Se você tem fé religiosa, então o que quer que digam sobre o mundo não faria diferença para você. Se isso importa para você, então você está... Esse é um tipo diferente de compromisso que você está assumindo com a informação. E esse compromisso é... Podem existir dados que contradizem sua filosofia religiosa e você teria que aceitá-los. Mas não é isso que realmente acontece. Existe uma pretensão de que os dados importam e então eles filtram, reinterpretam, ignoram partes, cortam e ajustam tudo para que se encaixe na filosofia religiosa. Então, é preciso usar antolhos para que isso aconteça. Copérnico não conseguia abandonar a ideia de órbitas como círculos perfeitos e não deixava isso de lado. Por que Deus criaria um universo com uma forma que não fosse geometricamente perfeita? Então, até mesmo Copérnico, colocando o Sol de volta no centro do universo conhecido, usava órbitas circulares. E como as órbitas não são círculos, as previsões dele, na verdade, divergiam do que se observava no céu noturno. Então, isso era um problema na época. É como se dissessem: Copérnico, isso pode funcionar, mas ainda não encaixa. Os epiciclos estavam funcionando muito melhor, e assim por diante. Não foi aceito instantaneamente, incluindo a resistência. A resistência da igreja, claro, sim, não estava mais no centro. Nosso equivalente ao que acho que você está descrevendo é o impulso de presumir que a natureza era perfeita, e então explicar isso com tudo o que sabemos que é.
Eu me vejo como um educador responsável e nesse papel. Se você quiser colocar suas filosofias criacionistas em uma sala de aula de ciências, eu vou ficar na porta e impedir isso. A ciência busca entender o desconhecido. Já o design inteligente, como visto no julgamento de Dover e amplamente discutido, também aborda o que não se conhece. Não tenta entender, diz ser impossível e atribui a uma inteligência superior. Fim da história. Isso não é ciência, portanto, não pertence à sala de aula de ciências. Se você quiser colocar isso em algum lugar, tudo bem. Coloque na aula de filosofia, ou na aula de história, ou na aula de religião, mas não é ciência. Você entra na internet e, numa busca no Google, digita Deus. Deuses adorados por humanos. Existe uma lista de todos os deuses já adorados por humanos na história da civilização. E isso continua, tela após tela, sem parar. Então, quando você pergunta, você acredita em Deus? Qual Deus? É Zeus? É Poseidon? É o Deus judaico? É o Deus cristão? Porque o Deus judaico do Antigo Testamento é cheio de ira e de castigos e punições, e seja qual for o verbo no passado. E então, no Novo Testamento, esse Deus é mais bondoso, certo? Mais gentil. É isso mesmo. Então você olha para tudo isso e pergunta: é sobre esse Deus que você quer que eu comente? Ou existe algum outro Deus? Normalmente é aquela mistura judaico-cristã ali. Nesse contexto, eu diria que, nos meus estudos sobre o universo, eu valorizo evidências. E eu não vejo evidências para nenhum tipo de inteligência atuante ou poder sobre qualquer coisa. Quanto mais eu observo o universo, menos convencido eu fico de que há algo benevolente acontecendo. Então, se o seu conceito de criador é alguém que é todo-poderoso e totalmente bom, essa não é uma combinação incomum de poderes que você possa atribuir a um criador. Todo-poderoso e totalmente bom. E eu olho para desastres que afligem a Terra e a vida na Terra. Vulcões, furacões, tornados, terremotos, doenças, pestilências, defeitos congênitos. Você olha para essa lista de maneiras pelas quais causas naturais tornam a vida miserável na Terra. E eu só pergunto, como você lida com isso? Então, filósofos se levantaram e disseram: se existe um Deus, Deus ou não é todo-poderoso. Ou não é totalmente bom. Eu não tenho problema se, ao investigarmos as origens das coisas, acabarmos encontrando o homem barbudo. Se isso aparecer, tudo certo, beleza? Sem problema. Simplesmente não há evidências disso, e é por isso que as religiões são chamadas, coletivamente, de fés. Por que você acredita sem evidências? É isso! Por isso se chama fé, senão chamaríamos todas as religiões de evidência. Mas não fazemos isso por esse motivo. Então, me dão o que todos descrevem como sendo as propriedades que seriam expressas por um ser todo-poderoso nos deuses que eles adoram. Eu procuro isso no universo, e não encontro. Então, continuo não convencido. Mas se você tiver alguma boa evidência, traga, traga, traga. Ok. E por isso eu não começo com essa informação, porque o que eu acredito deveria ser irrelevante para todos. Não se trata de mim. É sobre o mundo real. Eu tenho que tentar usar a sua lógica contra você, mas não somos nós que definimos o que é bom e o que é ruim? Então a gente vê um tsunami acabar com um monte de pessoas e como seres humanos pensamos, caramba, isso é ruim, porque somos nós que definimos o que é ruim. Talvez na cabeça de Deus, nos olhos dele, sei lá, isso não seja ruim. Você é quem define o que é Deus. Nossa. Uau. Então por que você tem o poder de definir quem e o que Deus é, mas não tem o poder de definir o que é bom? E o meu ponto é que a gente simplesmente não sabe de tudo, nem de perto. Certo. Então. Portanto, se você vai dizer que Deus realmente é bom, e 1/4 milhão de pessoas morrendo por causa de um terremoto, um tsunami e outros desastres naturais, e Deus,
presumivelmente, tem controle sobre isso. E Deus é bom. Então temos que dizer que Deus age de maneiras misteriosas, certo? Ué. Mas as pessoas só dizem isso quando a compreensão delas sobre Deus falha. Quando é algo ruim, Não, quando não entendem, dizem. Deus age de maneiras misteriosas, mas em outros casos, você entende ele. Como pode dizer, isso é obra de Deus? Está fazendo o trabalho dele? Deus quer isso de você. De alguma forma, você conhece os motivos de Deus em todas as outras situações. Mas quando 250 mil pessoas morrem, Deus age de modo misterioso. Por que você? Porque você sequer afirma ter acesso à mente de Deus em alguns contextos e não em outros. Admita que não sabe e siga em frente. É assim que vejo as coisas. À medida que você se eleva da Terra e observa nossa insignificância temporal, espacial e organizacional, insignificância em termos da escala do cosmos, se você vai dizer que a mesma pessoa que criou o cosmos se importa com a sua vida aqui na Terra, quanto maior sabemos que é o cosmos, mais isso representa uma expressão de arrogância ou ego. E então, você acaba se afastando da ideia de que a pessoa que criou o universo se importa com a sua oração. Então, é um argumento de plausibilidade. Eu não chamaria isso de um experimento científico. Mas, na ciência, você sempre precisa fazer um julgamento sobre o que faz sentido, dado as informações, e o que não faz. Quanto maior o universo, menos sentido faz um Deus pessoal. Como cientista, se você for religioso e disser algo que é claramente, objetivamente falso, eu vou te dizer. Eu não vou respeitar suas opiniões se elas forem objetivamente falsas. Eu devo isso ao seu intelecto. Explicar para você o que é objetivamente verdadeiro diante do que você acha que é verdade, do que você quer que seja verdade ou do que você deseja que seja verdade. Eu respeito sua liberdade de pensar o que quiser. Mas se você vai tomar uma decisão baseada em algo que é objetivamente falso e que vem do seu sistema de crenças, não importa qual seja, eu sou obrigado. Como educador, afirmo, isso não vai funcionar. E explico o motivo. Você está orientando alguém sem conhecimento suficiente. E isso não é do interesse deles. Sim, eu vou dizer isso. Não é que as pessoas religiosas estragam a sociedade. Esse é o jeito errado de olhar para isso. A questão é que o dogma, sob qualquer forma, atrapalha a sociedade. Você pode ter dogma político. Sim. Tudo bem. Não é menos culpado por bagunçar a sociedade do que o dogma religioso. A questão é o dogma. Você combate o dogma. Se for sob o disfarce da religião, tudo bem. Mas, como um cientista instruído e ateu, se você vai lá fora enfrentar pessoas religiosas, na verdade você está combatendo o dogma, onde as pessoas querem que você acredite em algo na ausência de evidências. E criar políticas, criar currículos educacionais, criar legislações baseadas nisso. É aí que você tem problemas. E é aí que surge o notismo. É aí que você tem o lisencoísmo. É aí que você tem todos esses ismos que surgiram, alguns deles até com uma aparência de serem derivados academicamente. Mas quando você realmente puxa as cortinas, há uma invocação dogmática de regras estabelecidas por algum comitê de pessoas que decide como quer que você pense sobre todas as várias questões. Eu concordo. Meu impacto seria: as pessoas aprendem comigo, de uma forma que elas se sintam fortalecidas pelo que eu ensinei, para que, quando elas pensarem no que aprenderam comigo, elas não pensem mais em mim. Elas pensem na própria base de entendimento de como este mundo funciona. E para que eu me torne irrelevante desse exercício. Se as pessoas acreditam nisso só porque Tyson falou, então falhei. Não é assim que se ensina. Isso é ensinar pela autoridade. Eu não, sabe, de jeito nenhum.
Quero te ensinar a pensar sobre o mundo. Assim, você encontra uma nova forma de compreendê-lo e segue em frente. Você nem olha para trás, porque um novo nível de fome tomou conta de você. Métodos e ferramentas para saciar essa fome agora estão ao seu alcance. Então, meu impacto seria que outras pessoas fossem impactadas e elas nem se lembrariam que eu tive algo a ver com isso. Na minha lápide, quero o epitáfio. Sinta vergonha de morrer até ter conquistado alguma vitória para a humanidade. Esse é um homem rigoroso. Concordo com isso. E uma vitória para a humanidade não é uma vitória para você mesmo. Não são estátuas. Não é o seu nome. É simplesmente que a humanidade está melhor. Acho que todos deveriam querer deixar o mundo um pouco melhor por terem vivido nele. Isso não significa que as pessoas vão te elogiar. Não. Não é nem sobre isso. Mas o que você tem a oferecer com Nenhuma expectativa de retorno? a prova de que você aprendeu algo não é se isso parecia obviamente verdadeiro à primeira vista. Eu penso frequentemente sobre as perguntas que ainda não sabemos fazer, porque as descobertas ainda estão por vir. Mas quando elas chegarem, vão nos colocar em uma nova perspectiva, um novo lugar para observar, permitindo que vejamos perguntas que nunca sonhamos ou imaginamos antes de chegarmos lá. Então, quando eu, mais uma vez, fico acordado à noite, fico pensando em que tipos de perguntas estão além do nosso alcance. Porque as perguntas que nós sabemos como formular, elas estão lá. Essas nem me interessam mais, porque nós já sabíamos como fazer a pergunta. Eu quero saber qual é a pergunta que está além do alcance de todos. E, por definição, eu não posso porque ainda não chegamos lá. Mas isso não significa que eu não deva sonhar com essa fronteira. Como cientista, você deve aprender a amar as próprias perguntas, porque nem sempre você tem respostas para todos os mistérios que enfrenta. O que você aprende quando estuda ciência em geral, mas especialmente astrofísica? Que você não recorre mais aos seus sentidos para julgar o que faz sentido, ou você não invoca mais suas filosofias pessoais para julgar o que deveria ser verdade. O universo é o que é, e realmente não se importa com os seus sentidos. O que aprendemos é que o universo é aquilo que nossas medições mostram que ele é. Não o que queremos que ele seja, não o que nos faz sentir bem, não o que só precisa fazer sentido para os nossos 5 sentidos. Nossos 5 sentidos biológicos foram forjados nas planícies da África, sabe? Há 1 milhão de anos, meio milhão de anos. Tanto faz, tanto faz. O que os biólogos nos dizem atualmente é que esses sentidos servem para evitar que sejamos devorados por um leão. São muito diferentes do que você precisa para compreender o universo. E é por isso que a matemática é tão poderosa, porque ela nos faz ir além dos nossos sentidos e ainda assim nos permite investigar a realidade do que é o universo. Eu me pergunto se, de fato, o intelecto humano é suficiente para realmente decifrar todas as operações deste universo em que vivemos. E não é especificamente uma questão astrofísica, é mais: somos uma espécie inteligente porque nos definimos assim. Não temos outra espécie com a qual nos comparar, diante da qual poderíamos fracassar miseravelmente. E assim, quando nos comparamos aos chimpanzés, nos sentamos orgulhosos e dizemos: bem, nós temos poesia, o telescópio Hubble e filosofia. E o chimpanzé só empilha caixas para alcançar uma banana. Apesar disso, só há 1% de diferença no nosso DNA.
Você pode perguntar, que diferença faz esse 1%? E eu diria, talvez essa diferença de 1% no DNA corresponda a uma diferença igualmente pequena na inteligência entre um chimpanzé e os humanos. E você diz, eu não posso acreditar nisso. Não, não, não. Bem, imagine alguma outra espécie que nos visite, que esteja 1% à frente nessa mesma escala, mais inteligente do que nós. Considere. O chimpanzé mais inteligente faz o que nossas crianças pequenas conseguem fazer. E não tem como você explicar para um chimpanzé. O jantar estará pronto às 18h30. Você pode pegar um suco no caminho para casa. Que os pensamentos humanos mais simples são inconcebíveis para um chimpanzé. Os talentos deles são parecidos com o que crianças pequenas fazem. Vamos voltar ao alienígena 1% mais inteligente que descobrimos. Seguindo essa analogia, agora perguntamos, como nós pareceríamos para eles? Bem, eles trariam Stephen Hawking para frente depois de analisar a espécie humana e diriam, este aqui é um pouco mais inteligente do que o resto. Porque ele consegue fazer cálculos de astrofísica de cabeça, como o pequeno time aqui que acabou de chegar da pré-escola. Time, você acabou de compor 3 sonetos. Não é fofo? Vamos colocar na porta da geladeira. Você acabou de derivar a teorema fundamental do cálculo. Não é fofo? Coloque na geladeira. Os pensamentos mais simples deles transcendiam os nossos pensamentos mais profundos. E talvez, para eles, seja óbvio o que é matéria escura e energia escura. Talvez, para eles, partículas surgindo e desaparecendo seja um exercício trivial em sua compreensão do contínuo espaço-tempo multidimensional. E nós estamos aqui, tateando as laterais de uma parede, sem saber quão alta, larga ou profunda ela é. Porque temos os limites da fisiologia humana, que evoluiu nas planícies da África, apenas para tentar entender o universo inteiro. Então eu perco o sono com essa pergunta toda noite. O que você acha das chances de existir vida em outro lugar no universo? Devem ser altas, e vou explicar o motivo. As pessoas dizem, bem, você já encontrou vida? Não. Pois é, sabe? Isso é como ir ao oceano. Isso já foi dito antes. Pegar um copo de água, encher e dizer, não há baleias no oceano, sabe? Aqui estão meus dados, entendeu? Você precisa de uma amostra um pouco maior. Então, se você olhar, por exemplo, o que chamamos de bolha de rádio, essa é a esfera ao redor da Terra, centrada na Terra, que é o ponto mais distante que nossos sinais de rádio alcançaram na galáxia. Eles estão a cerca de 70 anos-luz de distância. Há cerca de 70 anos, transmitimos sinais de rádio que vazam inadvertidamente para o espaço. Uma esfera com raio de 70 anos-luz. Qual é o tamanho da galáxia? Se reduzirmos essa esfera ao tamanho de um chumbinho, a galáxia, nessa escala, teria o tamanho deste palco. Nossos sinais de rádio chegaram até lá. E esses nem foram enviados de propósito. Os enviados de propósito viajaram bem menos. Então, não. Na verdade, não chegamos tão longe na galáxia quanto gostaríamos antes de podermos dizer definitivamente que não há ninguém inteligente vivendo hoje. Mas aqui estão alguns fatos bem simples. Posso revisá-los em 90 segundos? Você observa a formação da Terra e o primeiro sinal de vida fóssil. Remova algumas centenas de milhões de anos do início, quando a Terra vivia sob bombardeio. A Terra ainda estava agregando o material primordial do sistema solar. Era hostil à química complexa nesse período. Não é justo contar o tempo desde então. Espere centenas de milhões de anos, então conte o tempo até surgirem os primeiros sinais de vida unicelular. No máximo, 400 milhões de anos, no máximo. A Terra tem 4 bilhões e meio de anos. Então a Terra, sem nenhuma ajuda nossa, com ingredientes básicos encontrados em todo o universo, conseguiu criar vida, por mais simples que fosse. Então, e a Terra, um dos, você sabe, 8 planetas. Super isso. O quê? Um dos... Desculpe.
A Terra, o que, ao redor de uma estrela comum. Para sugerir, e quais são os ingredientes da vida? O átomo número 1 no seu corpo é o hidrogênio. O segundo átomo é o oxigênio, que junto com o hidrogênio forma a maior parte da água presente em você. Depois vem o carbono na água. Depois vem o nitrogênio. Depois vem outras coisas. Meu elemento favorito, o outros, é. No universo, o hidrogênio é o elemento mais abundante. O próximo é o hélio, quimicamente inerte. De qualquer forma, não dava para fazer nada com ele. O próximo é o carbono. Acho que pulei o oxigênio. O próximo é ele. O próximo é o nitrogênio. Um por um. Nós nem somos feitos de coisas estranhas. Os elementos mais comuns do universo estão na Terra e compõem nosso corpo. E o carbono, um dos elementos mais quimicamente férteis, o elemento mais fértil da tabela periódica, não é surpresa. Nós somos baseados em carbono. A vida é apenas a expressão extrema de uma química complexa. Então é isso que a vida e a biologia são. Então, todas essas pessoas que querem imaginar, porque lembraram da aula de química que o silício fica logo abaixo do carbono na tabela periódica. Então ele se liga de forma semelhante ao carbono. Então eles querem imaginar vida baseada em silício. Eu digo, tudo bem, mas você não precisa. Há 5 vezes mais carbono do que silício no universo. Não precisa seguir esse caminho. Temos o suficiente para imaginar simplesmente com o átomo de carbono no centro dessas enormes moléculas biológicas. A questão é que isso aconteceu relativamente rápido com os ingredientes mais comuns do universo. Dizer agora que a vida na Terra é única no universo seria inexcusavelmente egocêntrico. Sim, eu concordo com isso. Os impulsos tribalistas que todos nós temos de nos dividir e exagerar o que é diferente, em vez de assimilar o que temos em comum. É extraordinário. Você nasceu desse outro lado da linha na areia. Isso já é motivo suficiente para eu te machucar. Talvez até te matar. Você dorme com membros da sua própria espécie, diferentes daqueles com quem eu durmo. Você é um inimigo. Você adora esses deuses em vez desses deuses, ou daquele deus, ou nenhum deus. E não é o meu Deus. Eu vou te matar por isso. Pense em todos os motivos que inventamos para cometer violência uns contra os outros. E tudo o que estou dizendo é que se você se elevar acima da Terra. Claro, vá para a Lua. Vá até onde você agora vê a Terra suspensa no espaço, sem nenhum indício de que a ajuda virá de outro lugar para nos salvar de nós mesmos. Essa é uma perspectiva cósmica, e sabe quem tinha essa perspectiva? O astronauta da Apollo 14, Edgar Mitchell. Porque fomos à Lua para explorá-la e olhamos por cima do ombro e descobrimos a Terra pela primeira vez. Aqui está o que Edgar Mitchell disse. Ele disse que você desenvolve uma consciência global instantânea, uma orientação para as pessoas, uma insatisfação intensa com o estado do mundo e uma compulsão de fazer algo a respeito. Lá de fora, na Lua, a política internacional parece tão mesquinha. Você quer pegar um político pelo colarinho e arrastá-lo por quase 400 mil quilômetros e dizer: olha isso, seu filho da mãe. Esse cara estava sentindo a perspectiva cósmica. A questão é que, quando você se afasta, não vê as fronteiras nacionais. Você não vê, e eu faço referência a alienígenas, voltando ao seu subtema favorito. Se um alienígena chegasse à Terra e visse essa única espécie, Homo sapiens, diria: eles se espalharam por todo o mundo. Isso é ótimo. Nós adoramos isso. Vamos olhar um pouco mais de perto. Espera aí. Eles estão se machucando, estão se matando e estão vindo para cá. E por quê? Porque a cor da pele deles reflete a luz do sol de forma diferente da cor da pele dos outros. Ou eles estão adorando o sol e vão aprender tudo isso sobre nós.
e vão correr de volta para casa e relatar que não há sinal de vida inteligente na Terra. Tente nunca esquecer que a história desse exercício, desse belo exercício, onde descobrimos onde nos encaixamos nesse grande desenrolar de eventos e fenômenos cósmicos. Que o maior cresce a área do conhecimento. Quanto maior essa área cresce, lembre-se, também cresce o nosso perímetro de ignorância. Pode ser que, por mais que a gente ache que sabe, por mais que a gente saiba que sabe, por mais coisas que a gente acabe aprendendo, pelo que sabemos, podemos estar mergulhados no centro de uma ignorância infinita, o que então garante emprego para sempre para os cientistas, certo? Robert Kowalski, A Dose of Reason.